Ok, no meu vídeo anterior eu mostrei para vocês uma técnica de invasão aqui pelo formulário de login. Tá? Deu problema aqui na minha instrução SQL de insert. Por quê? Porque eu esqueci de comentar, tá? Eu esqueci de comentar o restante da instrução, então ele validou a senha. Aqui no meu banco de dados, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui depois. Não tem, só tem 2 usuários, tá? E agora nós vamos fazer de novo o acesso. Deixa eu copiar aqui. Olha só o que vai acontecer. Eu sei que esse usuário Fábio Paes existe, então eu vou fechar a instrução aqui. Eu vou fechar a instrução aqui. Vou encerrar essa instrução SQL e vou para a próxima instrução. E para ele não pegar a parte da validação da senha, eu vou fazer o quê? Comentar o resto da instrução. Na senha aqui eu vou colocar um monte de coisa que não tem nada a ver. O que aconteceu? Além de logar, ele inseriu o usuário no banco de dados. Quer ver? Ó? Cadastrar o usuário. Ó. Vamos ver aqui. Olha o usuário não autorizado aqui. Olha o login dele. Olha como a permissão que ele tem. Administrador. Então, como é possível realizar todas as instruções, inclusive o delete, tá? Agora, vamos verificar o que aconteceu com aquela instrução lá. Aqui no DAO usuário, eu peguei o método incluir. O meu método incluir tem isso daqui nele. Vamos fazer uma nova consulta aqui, só para vocês entenderem o que acontece. Tá? A minha instrução SQL original, ela está assim. E aqui ela vai esperar. Na verdade não é essa aqui não, eu peguei errado. É a de consulta aqui, ó. É essa daqui que nós queremos. A minha instrução SQL, essa aqui é a original. O que ela vai esperar? Ela vai esperar um usuário aqui e ela vai esperar uma senha aqui. Então, se eu colocar aqui a forma como deverá ser a instrução, ela vai me retornar um usuário. Mas aí o que acontece? O usuário malicioso vem e vai realizar um insert na minha tabela. O que acontece? Aqui, quando ele passa aqui o usuário, o que ele faz? Ele não adiciona uma aspazinha simples? Beleza. E o que ele escreve mais? A parte de comentário, o primeiro ataque, o que ele escreve mais? Um espaço e um sinal de menos. Olha o que aconteceu. Toda a instrução foi comentada. Vamos ver se foi isso mesmo. Não comentou a instrução. Acho que é questão de linha aqui. Porque estava na outra linha. Não comentou porque estava na outra linha. Olha o que aconteceu. Quando o usuário fechou a aspa simples e colocou o sinal de menos, ele comentou todo o restante da minha instrução. Então tudo isso aqui, ó, em verde, é inútil, não vai ser lido. Aí o mesmo acontece quando o usuário faz isso, coloca um ponto e vírgula, coloca um insert e um sinal de menos. Olha o que acontece. Ele vai realizar um select na tabela normal com o usuário login, com o usuário Fábio, só que em seguida ele vai executar uma nova instrução SQL. Qual que é a instrução SQL?
uma inserção de dados na tabela. Então, se eu selecionar tudo aqui, ó, selecionar tudo aqui e rodar, ele executou o código. Quer ver? Ó? Vamos verificar aqui. Olha o usuário não autorizado aqui, ó. Primeira vez que eu inseri e agora a segunda vez. Então, o ataque acontece dessa forma. Partindo da ideia, utilizando o nosso sistema, utilizando esse método aqui, como que nós podemos aumentar um pouco o nível de acesso? Trabalhando com lista negra. Que lista negra é essa? São caracteres especiais. Vocês viram que para acessar, para comentar uma instrução, ele usa o sinal de menos, duplicado, né? Menos 2 vezes. Ele vai poder utilizar também o ponto e vírgula, ele vai utilizar o delete para deletar, por exemplo. Ele pode utilizar o having, porque o having vai dar uma lida naquele material, que é uma outra técnica para mensagem de erro informar o nome do campo, tá? Informar o nome do campo. Por que que aqui no botão de localizar, ou melhor, de logar, quando acontecer erro, eu não capturei o nome do... Eu não capturei o erro, eu só emiti um alerta dizendo que não foi logado. Porque isso aqui já vai evitar a técnica de ataque em que o usuário não sabe os nomes dos campos da tabela. E daí quando ele manda uma instrução SQL quebrada, né, dropada, e o SQL retorna o erro dizendo que não encontrou, alegando que os dados não pertencem à cadeia de caracteres para aquele campo. E ele retorna o nome da tabela, ponto, nome do campo. E aí o usuário vai repetindo, vai fazendo essa técnica repetidas vezes, e ele consegue pegar o nome da tabela e o nome de todos os campos. E aí sim ele consegue realizar um insert na tabela. Então a gente pode bloquear tudo isso. Como que a gente pode fazer isso? Vamos aqui na nossa ferramentas, vamos adicionar uma classe. Só lembrando que essa não é a técnica recomendada, tá? A recomendada é utilizar ferramentas que fazem links entre o servidor, a base de dados, tá? E a aplicação. Ferramentas OR, igual mostrei na aula anterior. Mas para dar um nível maior de segurança para a gente e tranquilizar os senhores, vamos trabalhar com listas negras. É possível também. Vamos criar uma classe chamada caractere especial aqui dentro do nosso ferramentas. Vamos dizer que ela é pública. E aqui dentro, eu vou copiar aqui que eu já tenho, tá? E aqui dentro eu vou dizer o que vai acontecer. Vamos fazer a leitura de cenário aqui. A minha função verifica caractere, ela vai receber uma string, texto, e eu vou fazer o quê? Colocar tudo para minúsculo, porque senão vai dar problema na questão da verificação, porque a minha lista negra eu estou colocando ela toda em minúsculo, tá? Então para evitar isso, não ter que colocar 2 vezes o from, 2 vezes o kill, o delete, o que eu estou fazendo? Convertendo tudo para minúsculo, para fazer as comparações. E as comparações que eu vou fazer é simples, texto.contain. Essa propriedade .contain é muito interessante. Por quê? Eu vou verificar se dentro do meu texto tem, por exemplo, o principal, que é o menos duplicado. Menos, que é o que comenta no SQL Server. No SQL Server, tá? Se você utiliza outra base de dados, outro SGBD, desculpa, verifique qual o caractere que comenta a instrução SQL, tá? Então eu vou trabalhar com ponto e vírgula, com uma aspa simples, com o from, group by, having, xp, underline, kill, delete e o drop. Esses são os principais, tá? Teoricamente o cara não vai conseguir acessar, usando essa técnica que eu demonstrei para vocês, sem cair em uma dessas verificações. Aqui eu estou falando, if o texto contém
os dois, o traço, ou contém o ponto e vírgula, ou contém isso, ou contém o have, ou contém o delete. Se contiver isso, o que eu vou fazer? O meu retorno vai ser erro. Se não contiver, o meu retorno vai ser ok. Porque eu vou submeter uma string, um texto, a essa validação e eu vou obter um retorno. Se eu obter um retorno ok, significa que não há nenhum código malicioso lá dentro. Então eu mando os dados para o servidor. Se não, eu cancelo. Aí os caracteres que vocês terão um problema, dependendo do tipo de texto. Ponto e vírgula e aspa simples, tá? Por quê? Digitando texto vai ter ponto e vírgula e provavelmente vai ter uma aspa simples. Com a nossa função criada, aqui no meu botão de entrar, você pode ou colocar o texto no evento live de cada campo, tá? É o aconselhável colocar no evento live de cada campo. Eu vou colocar inclusive no evento livre, que é no evento ao sair, porque aí o cara já vai saber que digitou alguma coisa errada. Vamos lá, vou fazer a verificação. Vou chamar a minha função, if. Qual função? Verifica... Não. Caractere especial, ponto. Verifica caractere. Se a minha função verifica caractere e eu vou passar o que? O txt usuário.texto for diferente de ok, significa que tem um caractere especial. Então o que eu faço? Eu emito a mensagem para o usuário que tem um caractere especial e mando ele remover e não deixo ele sair dali enquanto ele não remover. Pronto, eu retorno, movo o foco para ele. txt usuário.foco. Então eu vou enviar para a minha função verifica caractere, eu vou enviar para ela o texto que o usuário digitar no campo txt usuário, e se o retorno for diferente de ok, tem algo não permitido. Ok? Vamos testar? Primeiro vamos testar logar aqui, beleza. Agora vamos colocar aqui o principal. Sair, olha só, um caractere não permitido foi inserido, remova. Beleza, vou inserir a aspa. Opa, mesma coisa. Vou inserir o from. Opa. Vou inserir o delete. Delete também. Então, basicamente, trabalhando com lista negra, o que teremos que fazer é isso. A desvantagem é que teremos que submeter a verificação, todo o texto digitado que foi enviado para o banco de dados terá que ser submetido a essa verificação. O campo usuário, o campo senha, os formulários de pesquisa, os formulários de cadastro, tá? Por isso que dá muito trabalho. Dá muito trabalho para você trabalhar com lista negra. E ela não é tão segura, porque as vulnerabilidades vão surgindo no decorrer do tempo. E vai que surge um novo caractere aí, que o SQL Server passa a ser, muda um caractere para comentar a instrução, por exemplo. E aí o ataque vai estar vulnerável. E só um adendo, de nada adianta você utilizar ferramentas ORM, como Entity Framework, e utilizar instrução SQL, porque ele aceita também. Usar a instrução SQL concatenada, que é o caso que a gente está utilizando aqui. De nada adianta, porque se você utilizar esse método, a ferramenta aceita você mandar para ela uma instrução SQL e ela te retornar os dados. Então, se você fizer isso, vai estar exposto também o teu sistema. Então, muita atenção quanto a isso. Tá? E
E é isso, senhores. Finalizo aqui o nosso controle de acesso de usuários, tá? Eu espero que tenha sido útil para os senhores. Resolvi fazer esse vídeo por não encontrar um material decente que abordasse do início ao fim. Os materiais que eu encontrei na internet era aquela coisa mais simples, acessa, não acessa, ou pela metade, ou conteúdo pela metade. Então, finalizo aqui para os senhores um controle de acesso padrão, bem completo, do início ao fim e voltado para o usuário leigo. Esse mesmo método pode ser atualizado, tá? Para a Story Procedures. Na Story Procedure, o que vai acontecer? Todos os métodos que a gente criou aqui dentro do DAO vai virar uma Story Procedure. Por exemplo, o método incluir vai virar uma Story Procedure, o alterar também, o excluir também. E lá você vai enviar exatamente essa instrução SQL, tá? Vai criar lá com os parâmetros, e na hora que você chamar o BLL, incluir, você vai chamar aqui você vai chamar, na verdade, ao invés de chamar uma instrução SQL, você vai chamar a Story Procedure e vai enviar só os dados para ela. Você não vai ter que criar tudo isso aqui, tá? Então é fácil de atualizar o sistema para manter uma segurança. Assim que eu tiver um tempo e tiver um conhecimento suficiente na ferramenta Entity Framework, estarei fazendo novos vídeos, tá? Tanto para agilizar o processo como para aumentar a segurança. É o pouco que eu vi, é uma ferramenta muito boa, agiliza muito o trabalho, agiliza muito mesmo, porque eu não vou ter que digitar nenhuma instrução SQL, praticamente zero. Tá? O que eu vou ter que informar são os campos que eu quero, enviar para a ferramenta o modelo e falar para ela o que eu quero. Ó, tá aqui esse modelo, insere no banco de dados. Ou então tá aqui esse modelo, exclui do banco de dados. Ou então aqui está o modelo, traga para mim tudo que tiver lá com esses filtros. Tá? E é isso, senhores. Espero que tenham gostado. Tá? Comentem, compartilhem aí, que o conhecimento chegar a mais pessoas. E até a próxima, se Deus quiser.